Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Certa, onde a gente fala de forma clara e objetiva sobre o mercado imobiliário sem enrolação. No episódio de hoje vamos abordar sobre as tendências imobiliárias para os próximos anos, o que vem por aí. Eu me chamo Hugo Almeida e esse é o podcast da Certa Imóveis. Bora lá? E hoje eu estou aqui com dois corretores muito especiais para nós, são parceiros da Certa Imóveis e a gente vai bater esse papo aqui em conjunto. Estou aqui com o Ricardo, estou aqui com o Samuel e a primeira coisa eu queria que vocês se apresentassem, começando aqui pelo Samuel. Olá, meu nome é Samuel, como o Hugo já disse, sou corretor de imóveis há aproximadamente 6 anos, estou no mercado imobiliário, muito feliz por estar no mercado imobiliário, porque é onde eu me realizei, depois da minha aposentadoria, ainda vou falar sobre isso, e estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar algumas experiências aí com vocês. Olá, meu nome é Ricardo Carvalhais, sou corretor de imóveis, atuo aqui na região de Valadares, trabalho também como especialista em avaliações imobiliárias. Estamos aqui para falar sobre as tendências de mercado, o que está por vir nesta nova onda, nesse novo ciclo de mercado que a gente está encontrando agora, que o mercado tem se dirigido para este caminho de menores instalações, mais modernas, com espaços mais bem aproveitados. Após pandemia as coisas deram uma remexida, mudaram muitas coisas, a realidade das famílias, os interesses, tiveram muitas mudanças e o mercado imobiliário ele não é diferente, ele muda também, e nós estamos aí num momento talvez um pouco diferente do que a gente viu nos últimos longos anos aí, Se a gente fosse colocar aí, talvez, quais seriam as principais mudanças que vocês têm visto? A procura agora por apartamentos. Antes as pessoas procuravam muito por casa. Hoje as pessoas já estão procurando mais por apartamento, por ambientes onde você tenha mais segurança, lugares menores, que aí você tem menos trabalho para arrumar a casa, para manter tudo em ordem, então você vai gastar menos com mobília. Então isso tudo hoje tem influenciado. As pessoas têm buscado espaços mais compactos, porém funcionais. 3 palavras que resumem: praticidade, facilidade e comodidade. Exatamente. Então eu quero algo que seja mais fácil de arrumar, de manter, de organizar, algo que seja prático para eu fazer, por exemplo, uma cozinha integrada com a sala, que aí está tudo ali já, pertinho, e algo que me gere comodidade, que eu tenha um ambiente agradável, um ambiente bonito, um ambiente aconchegante, mas que seja prático, seja pequeno, seja simples, seja funcional. Isso, talvez exatamente. Então seja por essa mudança do comportamento das pessoas, que na nossa região aqui, Valadares, no Vale do Aço, a gente via pouco lançamentos de empreendimentos de estúdio, compactos ali, menores, flats, essas estúdios montados e tal. A gente teve alguns lançamentos há mais tempo atrás de alguns flats, mas poucos, mas a gente tem visto agora recentemente uma quantidade bem maior de empresas olhando para esse nicho de mercado, para essa mudança e fazendo lançamentos nesse sentido. Talvez é por isso então que tem... Então, uma experiência, fiz um curso em São Paulo há uns 15 anos atrás e me hospedei na casa de um sobrinho, morava bem no centro, ali perto do MASP, em São Paulo, no apartamento que ele morava. Ele fazia faculdade lá. E assim, quando eu me deparei com o apartamento, eu entrei no apartamento, eu falei, meu Deus, você mora aqui? Era um estúdio. Não era muito popular a ideia, mas acho que já estava começando a entrar essa ideia das pessoas procurarem um lugar prático, pequeno, simples, organizar ali. E eu fiquei incomodado com o espaço. Confesso para você que eu fiquei incomodado com o espaço. Hoje, a minha cabeça já me faz me ver morando num lugar assim, pela praticidade. Então a gente tem visto que hoje, por exemplo, a nossa região aqui tem tido muito lançamento e a procura é muito grande, muito grande. Por exemplo, nós participamos de um lançamento de um empreendimento no Vale do Aço, em Ipatinga, há uns 40 dias atrás, e o meeting de vendas foi realizado pela empresa, onde eles apresentaram todo o projeto, já vinha algum tempo acontecendo ali um pré-lançamento, mas sem venda. Eles eram muito claros nisso, eles não liberaram venda. Estavam ainda fechando algumas situações e tal, e no meet de vendas, eles liberaram, no finalzinho do meet, eles noticiaram, corretores, exatamente às 13 horas a gente vai abrir
o sistema para venda. Então você vai poder entrar, fazer reserva, lançar a documentação e, cara, em 24 horas foram vendidos 297 unidades. Estúdios, medindo entre 27 a 31 metros quadrados. É incrível, né? Você imaginar como que a demanda aumentou em 297 unidades sendo vendidas em 24 horas. Sim, é uma dinâmica de mercado também, eu acho que voltada para o que a cidade tem a oferecer. Então, cidades como Valadares e Patinga, que são polos estudantis, por exemplo, demandam esse tipo de imóvel, né? Pessoas que vêm de fora para estudar, pessoas que vêm para trabalhar e querem a comodidade, quer chegar em casa, quer ter um ambiente mais organizado possível, menor, e aí ele vai chegar, a pessoa que vai vir trabalhar, por exemplo. Aí o investidor, ele está pensando nisso. Eu vou usar isso no Airbnb, eu posso, né, eu posso ter isso como uma fonte de renda, então é muito mais fácil. Na hora que a pessoa entra no Airbnb, por exemplo, para procurar um lugar para ficar por uma semana, ele já acha um lugar bem localizado, bem estruturado, um ambiente funcional, um imóvel clean, com poucas coisas para ele ter que fazer ali dentro, ele já opta por aquilo, porque a praticidade hoje, né, está em jogo. Exatamente. E a gente viu lá a tendência, e está virando uma tendência mesmo, as construtoras já entregaram o apartamento, o estúdio, mobiliado, pronto. Isso que é um ambiente planejado, ele fica mais fácil também, né? A pessoa ela não vai ter esse trabalho, porque às vezes escolhe uma cozinha que não encaixa. E fica melhor também utilizada a área, porque quando você vai para uma área muito pequena, né? 20 e poucos metros, 30 e poucos metros, você precisa ter, de fato, uma área muito bem utilizada. Um ambiente planejado. E o planejado traz isso, né? Exatamente. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás de ir a um evento em São Paulo e eu fiquei hospedado usando o Airbnb num estúdio. Fiquei assim, encantado. Eu e minha esposa, meu filho e minha nora. Nós ficamos os 4 dentro de um estúdio com 23 metros quadrados, em que a gente se acomodou muito bem, muito bem. Então, tanto para investidores, nós tivemos experiência aqui em Patinga, nós vendemos um estúdio para um casal de pessoas mais idosas que estavam procurando comodidade. Eles não querem espaço, eles querem comodidade. Tá? É um casal já mais idoso, eles não compraram como investimento para alugar, eles compraram para morar. E foi uma característica interessante que a gente começou a perceber como que as pessoas estão já tendenciosas a essa praticidade, a busca desse padrão de imóvel. E as construtoras vêm, né, trazendo essa praticidade para dentro do apartamento, ser um apartamento mais dinâmico, né, menor ali, dentro do que o Ricardo estava falando, e ao mesmo tempo uma área de convivência, uma área para você receber às vezes, né, mais pessoas e tudo, compartilhada com o prédio, né, de forma que ali, a nível de condomínio, as pessoas possam se organizar e ter uma área lá embaixo, né, ou seja, fora da sua área, né, da sua moradia, para poder receber as pessoas, né, às vezes fazer um aniversário, sei lá, alguma coisa que você queira. E a gente pensa assim, onde eu vou lavar uma roupa, a gente, né, que eu, por exemplo, que gosto ainda muito de casa, de espaço, apesar de que eu estou muito tendencioso para essa linha aí de morar num estúdio ou num apartamento pequenininho. Esse empreendimento lá de Patinga mesmo que eu citei, ele já vem com toda a infraestrutura no condomínio, com espaço com máquinas de lavar, secadoras, espaço para lazer, piscina, áreas gourmets, não é uma só, espaço pet, que é muito hoje procurado, né, pelas pessoas que estão buscando a compra de um imóvel. Então, o apartamento, propriamente dito, é onde eu vou ficar, dormir e comer, no máximo. Né? Então, por exemplo, eu não preciso ter mais dentro do apartamento uma área de serviço. Eu vou usar do condomínio. É muito mais prático. Né? Sim, então, gera comodidade, gera praticidade, gera facilidade no meu dia a dia. Tem imóveis, na verdade, né? Vários condomínios hoje, principalmente em algumas capitais. Eu vou citar Goiânia, com uma experiência recente que eu tive, que dentro do condomínio eles já têm farmácia, sim, lavanderia, sim, alguns já tem até restaurantes, um fast food bem próximo, algo assim, para gerar essa comodidade. Né? A gente pensando que a expectativa de vida tem aumentado, as pessoas tendem a buscar lugares onde elas vão ter uma acessibilidade também maior. A gente fala, né, do estudante, a gente fala do profissional que viaja para trabalhar ou para estudar, mas tem essa demanda da pessoa que está envelhecendo. E isso é uma realidade no mundo. E pegando um gancho nisso aí, esse casal que comprou esse estúdio é um casal que se aposentou, eles moravam em Belo Horizonte, capital, né, onde
o tumulto da cidade grande, né, gera ali um incômodo nas pessoas, normal. E aí eles vieram para o interior, eles vieram buscar no interior, e aí vieram para dentro de uma cidade boa, grande, como a Ipatinga, que tem tudo que se precisa, mas é uma cidade mais tranquila, uma cidade mais pacata, mais amena, para se viver, com uma qualidade de vida diário melhor, mais tranquila. Uma qualidade de vida melhor. Verdade. Né? E vieram procurando um estúdio exatamente pela praticidade que o estúdio vai oferecer. E sem contar os benefícios que um condomínio desse porte ele te oferece, né? Porque como são pessoas mais idosas, aí precisa às vezes de uma assistência, tem ali uma portaria, tem alguém por eles, né? E tem a vizinhança, tem tudo, que é diferente. Às vezes numa casa grande demanda muito, né? A gente estava falando sobre automatização do imóvel. Então quando a pessoa tem um estúdio e ela já está com a idade mais avançada, você consegue ter cortinas que se fecham e se abrem sozinhas, você consegue ter luzes que se apagam sozinhas, acendem sozinhas. Né? Então você gera uma comodidade maior e o investimento é menor. Você imagina para fazer a automatização de um imóvel de 150 metros quadrados. Né? Aí você muda essa vertente para um imóvel de 30 metros quadrados, onde você tem um ambiente completamente inteligente que vai girar em seu favor. Essa inteligência ela vai ser usada para a sua comodidade, para o seu conforto. Então tem se mudado muito, tem se pensado muito nisso. Você entrou num ponto aí sobre, né, automatização ou tecnologia embarcada aí dentro dos imóveis, que é algo que a gente começou a ver também como algo que as próprias construtoras começaram a olhar de forma diferente, né? Hoje é muito comum, às vezes, você ter ali uma fechadura da porta principal em que você só coloca ali uma digital para ela poder abrir, ou seja, para poder evitar da pessoa ter uma chave, né? Carregar a chave. Carregar a chave. Ter essas facilidades. Como que vocês têm visto também essa questão da tecnologia aí dentro, então, dos imóveis, dos lançamentos, né, essa questão tecnológica? Tem facilitado muito, né? Eu acho que para todo mundo, até nós como corretores imobiliários, daqui a pouco a gente não vai precisar mais carregar a chave de imóvel. Então não tem mais esse risco de perdi a chave, não consigo visitar hoje. Né? O cliente liga e fala assim, eu quero visitar o imóvel agora. A gente já tem ali o código da fechadura e a gente entra. Eu passei por uma experiência recente no empreendimento aqui de Valadares, que eu agendei a visita, o proprietário me mandou um link. Pelo link, eu acessei a portaria eletrônica, eu tive que mandar uma foto, fez o meu reconhecimento facial. Na hora que eu cheguei no imóvel com a cliente, eu passei pelo portão, o portão fez o scanner da face e abriu todas as portas. Legal. Então, assim, é algo que vem se modernizando, vem trazendo uma facilidade para nós e uma segurança. Traz uma segurança muito maior, tanto para o proprietário, né, tanto em caso de venda, de aluguel, de Airbnb, e uma facilidade muito grande para o usuário. É uma experiência. E Hugo, as pessoas hoje querem tecnologia, gostam de tecnologia. Então o imóvel, se eu entro no imóvel e simplesmente falo, Alexa, apaga as luzes, ou Alexa, liga o meu ar-condicionado, ou Alexa, faz isso ou aquilo. É o que a gente quer, é o que as pessoas querem, comodidade. Né? E é interessante também, é divertido também. Então isso traz, além da comodidade, traz aquele ar de que eu mando. Né? Eu mando, a minha casa obedece. Aí vem a praticidade, assim, por exemplo, Valadares é uma cidade muito quente. Aí você tá no trabalho, tá um dia muito quente, você quer chegar em casa e sua casa tá na temperatura refrigerada bacana. Com 20 minutos antes de você sair do trabalho, você programa a sua casa, o ar-condicionado vai ligar. Alguns anos atrás, você teria que sair de casa às 8 da manhã, deixar o ar-condicionado ligado, então demandaria, né, uma carga energética, você vai gastar com aquilo para manter o ambiente refrigerado num momento que você não vai estar em casa. Mas hoje não. Hoje você já consegue, se você quiser, eu quero chegar em casa, o ar-condicionado tem que estar ligado, a luz tal acesa e uma música tocando. Você consegue ter isso, né? E eu penso que as construtoras que não tiverem foco nisso, ou não tiverem essa visão, elas vão começar a perder um pouco o mercado. Né? Eu participei de uma reunião, até em Ipatinga, com uma construtora, em que eles tiveram que readequar todo um projeto de um lançamento, porque numa pesquisa que eles fizeram, 77%, segundo eles, 77% das pessoas que optariam em comprar escolheram a opção com a automação completa do imóvel. Então, eles tiveram que repensar. Espera aí, se a gente lança, a gente viu nos números na pesquisa que
As pessoas estão procurando por isso. Então é um diferencial. Há um tempo atrás era um diferencial, hoje não. Hoje já passa a ser uma exigência do próprio cliente. Porque a automação você faz praticamente 100% do imóvel, né? Sim. E hoje barateou demais, né? Quando iniciou-se as automações, realmente era um valor, um custo muito alto, né, para se fazer, mas hoje com a globalização e com a tecnologia, com essa questão de conexão à China, etc e tal, tantas coisas e facilitou, e o que o Ricardo estava colocando, né? Hoje, além de você ter possibilidade de programar às vezes algo, você tem hoje a casa na mão. Exatamente. Né? Se você quiser do celular, dar um comando para fazer algo lá na sua casa, você tem, com essa automação, você tem essa possibilidade hoje. Uhum. Inclusive, até para atender um carteiro, uma entrega, né? Eu consigo atender, na hora que a pessoa toca o meu interfone, eu consigo atender, ver quem está na porta, conversar com quem está lá na porta pelo celular, Sim. onde eu estiver, e aí eu vou abrir o portão para que a pessoa entre e coloque a minha mercadoria e estou monitorando todo o passo dele dentro da minha área ali que eu liberei, né? E aí, quer dizer, é muito praticidade isso, né? Você pode estar fora, mas sem estar fora, né? Sem estar fora, é isso aí. A pessoa nem sabe que você não está dentro de casa. Às vezes você pode até falar que você... vou abrir o portão, você deixa para mim, que depois eu busco. Às vezes você está, às vezes, até em outra cidade, ou até em outro país, né? Porque a internet, ela acaba com essa distância. A geração dos nossos pais viu isso muito pouco. Então, acha isso legal, interessante, bonito, bacana. A geração atual não, ela quer isso. Ela passa a exigir, é necessário isso. Eu não posso me dar o luxo de uma entrega minha voltar. Eu preciso receber o cara. Então a minha casa, o meu apartamento, ele precisa ter esse processo de automação para que eu possa resolver todo o problema que eu tive, de onde eu estiver. Né? Então, são as diferenças, né, de época. O que a gente vê hoje é que as pessoas não estão mais querendo isso por luxo. Eu tenho... É como um ar-condicionado, né? Valadares, ar-condicionado não é luxo. É uma necessidade. A cidade dá 40 graus fácil. Então, não é um luxo, é uma necessidade. A automação dentro do imóvel, ela passou a ser vista isso assim, como uma necessidade. Eu preciso ter isso. Então, a geração que está vindo, que está comprando imóvel, que está investindo, ela já passa a ter necessidade de ter isso. Então, as construtoras, de novo, vou afirmar, as construtoras que não derem foco e não alimentarem essa atenção, ideia de atenção para já entregar o imóvel com essa probabilidade de automação ou já automatizado, vão perder um pouco o mercado. Tá? Ainda tem gente que procura apartamento grande, 150, 200 metros quadrados. Ainda tem, mas é bem menor. Até pelo custo também. Né? Vou usar como exemplo o apartamento, esses estúdios que a gente participou, inclusive, do processo de vendas lá, foram estúdios na faixa de 300 até 360 mil reais. Se você vai comprar na mesma região um apartamento com 100 metros quadrados, ele vai valer mais de 1 milhão. Né? Então, eu me beneficio também pelo valor do imóvel. Então, além de me beneficiar pela comodidade, praticidade, facilidade no dia a dia, ainda tem o custo do imóvel. Custo do condomínio. Custo de manutenção, né? Custo de manutenção do imóvel. Que vai também trazendo essas questões que precisam ser analisadas, né? Sim. São benefícios que vão trazer para a minha vida diária. Né? E são fatias de mercados diferentes. Né? Nós não estamos aqui falando que o mercado de imóveis grandes, de alto padrão, vai acabar. Não, de forma alguma. Existe a demanda para a pessoa que quer ter uma casa maravilhosa. Com um quintal grande. Em um quintal, em um lote inteiro. Né? Tem aquela pessoa que sonha, não, eu quero ter uma cobertura de 400 metros quadrados. Isso aí. E tem a demanda mais latente hoje por imóveis onde as pessoas não terão tanto trabalho, né? Onde as pessoas que vêm para passar 2, 3, 4 dias, porque nós temos essa questão, quando a gente começa a falar de tendência, já vem assim, então aquilo que era antes vai acabar? Não, é porque um novo mercado está surgindo, né? Onde se construía um prédio com 20 apartamentos, hoje estão sendo construídos 80 apartamentos. Né? Para quê? Para atender uma demanda de pessoas que vão utilizar o imóvel como ponto de parada apenas. Ele vai para casa à noite, ele vai descansar e dali... E os espaços multifuncionais, multifuncionais, né? Ou seja, completamente. Espaço, uma sala que vira escritório, é uma varanda que vira um pedaço ali de uma academia. Então, você usar o mesmo espaço para várias coisas. Você pega o estúdio, você tem isso muito claramente ali, né? Ajustado. Exatamente. Você pega estúdios, às vezes, ainda menores, que durante o dia você esconde a cama.
Exato, não. O próprio ambiente de sala, ele vira quarto logo. Você tá ali, você chega, você tá vendo, é uma sala, tem um móvel, tudo, você vai, mas onde que dorme? Aí daí a pouco a cama aparece, a sala some. O cara virou quarto, né? Isso é integrado no ambiente da cozinha, né? E vai haver clientes ou pessoas que vão dizer assim, eu não consigo me ver morando em 23 metros quadrados. Porque nunca entraram, talvez, para conhecer como que fica um espaço bem planejado, bem organizado, em 23 metros quadrados, como a gente viu, por exemplo, um empreendimento lá em Patinga. O decorado é lindo, é organizado, tem espaço para tudo que você precisa e está tudo certo. Quando você vê ele pronto, se você entrar só numa sala vazia, né? Exatamente. Um espaço vazio de 23 metros quadrados, você fala, caramba, não dá para morar aqui. Não tem jeito. Não tem como ter aqui banheiro, cozinha, quarto, não tem. Mas quando você vê, que é o que o Ricardo falou lá no início, né? O planejamento ali, né? Os planejados, bem estruturado, bem organizado, a parte de layout, né? Organizar, e o arquiteto ajuda muito nesse sentido, né? O fluxo de andar, de abrir, de fechar. Isso facilita muito. Aí quando você entra num decorado, é outra visão. Aí você tem a visão de que realmente você vê dentro já do negócio bacana, funcionando, pronto. É diferente. E essa questão de não se imaginar, ele passa muito pelo ponto da experiência. Sim. Porque a gente para pensar, 30 anos atrás, as famílias tinham 5, 6 filhos. E isso veio reduzindo ao longo dos anos, né? Uma dinâmica da sociedade mesmo. Então, um apartamento que antes a gente falava de apartamento de 90 metros quadrados, há pouco tempo atrás, eles falaram assim, não, mas esse apartamento é pequeno. Pequeno, isso. Né? Só 90 metros? Mas só tem 90 metros. Hoje, quando a gente fala de um apartamento de 40 metros quadrados, para algumas pessoas já é um apartamento grande. Ah, não, mas o apartamento você vai para Belo Horizonte, São Paulo, para as grandes capitais, quando você fala de 50 metros quadrados, já é muito. Já deixou de ser algo assustador para ser algo ideal. E quando a gente muda para a dinâmica de mercado, falando em pontos melhores para se investir, como estúdios, usar como Airbnb para você gerar renda de um imóvel, por exemplo, nessas características, quanto menor, mais fácil para você rentabilizar. Porque as pessoas buscam essa praticidade. Né? Então, quando você tem a experiência de chegar num ambiente onde está tudo no devido lugar e disposto a te servir, a te atender, aquilo ali se torna um sonho. Né? O que era pesadelo para a geração passada, para a geração atual, é uma realização. Assim, opa, é isso aqui que eu quero. Tudo no lugar, tudo funcional, atendendo à minha necessidade. Onde eu não tenho mais que empregar tempo, força e recurso para fazer algo. Já está tudo pronto, né? A cama está no lugar certinho, me adequa, o banheiro, a cozinha, a sala. E eu quero receber alguém. Esse quarto ele deixa de ser quarto, ele vira uma sala de visitas. Se for mais gente, o prédio às vezes tem a própria estrutura, ou seja, você não precisa usar o seu espaço para isso, né? Exatamente. Então, às vezes você não vai ali expor, e até a questão também da logística para isso. Às vezes o prédio vai te dar o acesso para fazer esses empreendimentos, assim, todos eles têm os espaços coworking, salão de festas, sala para você receber gente, receber visita. Você não precisa receber no seu apartamento. Né? Tem empreendimentos que a gente tem salas de convivência, para as pessoas descerem para lá, bater papo, sentar, assistir televisão. Tem as áreas gourmets dentro do espaço, tem as áreas pet, então assim, tem toda uma infraestrutura que a pessoa praticamente não precisa sair de dentro do condomínio. Ela pode ali dentro fazer tudo aquilo que ela precisa. E quando você para pensar nisso, né, o Samuel falou, o coworking, ele tem se tornado mais popular também. Por quê? Porque antes você tinha uma sala de visitas, você tinha um escritório dentro de casa, você tinha vários ambientes que você usava talvez uma vez por mês. Aí hoje eles foram, né, a arquitetura, né, foi diminuindo o tamanho das estruturas e você tem hoje num prédio, por exemplo, uma área gourmet que você vai usar quando houver a necessidade. Você vai receber, você vai fazer uma reunião de trabalho, você tem um coworking, então você vai ter ali uma sala com ar-condicionado, um computador e uma mesa com 4, 5 cadeiras que vai atender a sua demanda. Você não precisa ter isso dentro da sua casa, um ambiente inútil dentro de casa, que você vai usá-lo uma vez a cada 6 meses, por exemplo. Ali você tem uma área comum, onde você agenda o horário que você precisa e
todos serão beneficiados com aquilo, diminuindo o custo e diminuindo também o espaço útil, né? Então a gente trouxe aqui, né, uma primeira percepção de mudança, o tamanho, né, das moradias, com essa questão da funcionalidade aí, do espaço multiuso, né, um espaço menor, mas com a estrutura do condomínio, né, sendo agregada aí ao imóvel, e a questão da tecnologia. Além desses dois pontos, algum outro que vocês entendam aí que é uma tendência de ser algo diferente do que nós temos hoje, ou dos últimos anos? O que vocês veem? Nos clientes que a gente tem atendido, que eu tenho atendido, e para essa demanda, custo operacional. Custo operacional tem sido, sim, uma busca. Mas quanto custa eu cuidar, manter um imóvel de 100 metros? É muito maior do que eu manter um imóvel de 35 metros, ou de 29 metros, ou de 27 metros. Eu acho que é algo que é realmente relevante, a gente tem visto isso, as pessoas procurando em função disso. E o preço do imóvel. Consequentemente, ele está melhor localizado, ele vai estar em uma área... Normalmente as construtoras têm buscado áreas mais nobres dentro da cidade para lançar esses empreendimentos. Então o custo por metro quadrado acaba ficando menor, porque eu aumento, né, a quantidade de unidades no mesmo espaço. O preço do imóvel, consequentemente, ele vai um pouco mais para baixo, né? Esse ponto que o Samuel tocou, ele é extremamente relevante. Porque você achar a localização hoje ela custa muito mais do que o imóvel. Né? Onde o imóvel está localizado agrega um valor muito maior. Então, quando você tem mais imóveis em uma determinada área que é solicitada, você consegue atender a demanda. Né? Então, você consegue baratear, diminuir custos. Pegar, por exemplo, Centro de Valadares. Um imóvel hoje está custando em torno de R$10 mil o metro quadrado, né? Dependendo da área. Então, se você traz isso para os estúdios, você vai ter imóveis de 250, 300 mil reais em uma área que é super valorizada. O que não aconteceria se a gente estivesse falando de imóveis, o padrão, né? Que seriam imóveis de 100 metros quadrados, onde você diminui muito a acessibilidade, principalmente para essa pessoa que está visando investimento. E é bom lembrar daquilo que você mesmo já disse. Não é que a demanda por esse tipo de imóvel maior, mais caro, vai acabar. Não, ela continua tendo uma demanda, só que é uma demanda menor. Por quê? Porque hoje as pessoas estão mais tendenciosas a espaços menores, mais baratos. Existe um novo conceito surgindo. Exatamente. Né? A gente tem que pensar dessa forma. É uma nova vertente, é um novo leque de opções que estão se abrindo e as pessoas estão direcionando o olhar para isso. Né? A gente para pensar como aproveitar melhor os espaços, como rentabilizar, como agir como investimento, você vai pensar num lugar menor, num lugar mais prático, bem localizado. Quando você pensa, não, eu quero ter um ambiente para minha família, eu quero ter uma área onde os meus filhos possam brincar, eu quero uma casa maior, eu quero um ambiente mais aconchegante. Então, são interesses que nós, como profissionais, a gente tem que entender do mercado. O que o mercado está demandando? Né? Qual imóvel é o ideal para o perfil de cliente que eu estou atendendo? Você entrou aí agora onde eu queria ir para o próximo passo. Porque, beleza, a tendência do mercado imobiliário, nós estamos falando aqui a nível do produto, sim, do imóvel. Mas e o corretor? Onde que ele vai entrar, então, nesse sentido? Porque se a tendência do mercado é ir por um caminho, eu penso que é importante o corretor também se ajustar para essa nova rota. Sim, sim. E aí? É justamente o que você estava entrando aí. Porque assim, nós temos que estar atentos, né, ao que o mercado está demandando. Né? Qual é a exigência do meu cliente? E aí nós vamos, antes de tudo, estudar o perfil do cliente. Né? O cliente, porque muitas das vezes o cliente ele chega com o querer, mas ele não sabe ainda o que ele quer. Ele quer comprar um imóvel, mas qual imóvel é o adequado para ele? Qual o tamanho do imóvel? Qual o valor do imóvel? Qual local? Qual a localização que ele prefere? Então, o trabalho do corretor hoje é direcionar o cliente. É fazer, a gente fala muito hoje, né, da venda consultiva, né, de você entender a demanda, você entender a necessidade do seu cliente e você agir
de acordo com a necessidade. Porque o cliente, muitas vezes, ele compra pela emoção. Ele quer comprar, ele tem o recurso ou ele tem o sonho e ele quer realizar esse sonho. Nós temos a função de ajudá-lo a viabilizar esse sonho, a realização desse sonho. Então, nós vamos orientar qual a melhor localização, qual o tamanho do imóvel vai atender à sua necessidade, o valor. De acordo com o que você tem para investir, a localização, o tamanho, né, seriam esse aqui. Então, o nosso trabalho é juntar a expectativa do cliente com e mostrar para ele qual é a possibilidade de acordo com aquilo que o mercado tem para oferecer e viabilizar todo esse processo. Fala um pouquinho sobre isso aí também, Samuel. Então, tem uma outra questão que é importante. Há algum tempo atrás eu prestei consultoria para uma construtora em que o tamanho do imóvel foi o mais batido na mesa. Sabe? Qual o tamanho ideal nós vamos construir? Qual o tamanho? Qual a demanda do mercado? E na época, isso não tem muito tempo, a construtora estava para lançar, com a ideia de lançar apartamentos na faixa de 100, 115, até 120 metros quadrados, com área de serviço grande, porque eles entendiam na época, ou para a época, que as pessoas estavam buscando e os apartamentos atuais não têm área de serviço. Ou tem muito pequena. Uhum. E eu mostrei para eles que é o contrário. As pessoas não querem área de serviço hoje. A grande maioria das pessoas que buscam imóveis para comprar, elas querem comodidade. Então, ele compra uma máquina de secar, lavar e secar, que não vai ocupar espaço nenhum, praticamente, e que está do lado da cozinha, que fica do lado da cozinha, então não precisa nem ter um tanque mais dentro. Então, ele não precisa de uma área de serviço. E essa construtora estava com uma área de serviço de aproximadamente 12 metros quadrados. Tamanho de um quarto, praticamente. Quase que do tamanho de um estúdio, né? A metade de um estúdio Metade normal. de um estúdio. Então, assim, a gente conseguiu mostrar para eles que o custo de construir aquela área de serviço e ela ficar perdida para quem fosse comprar, ou não vender em função de que eu tinha um custo ali de 12 metros quadrados de um imóvel, em que para as pessoas não fazia mais tanta diferença. Se eles usassem aquele espaço de 12 metros quadrados para uma varanda gourmet, talvez surtisse mais efeito no processo de venda do que a área de serviço. Exatamente por causa dessa comodidade, né, que as pessoas buscam. É porque o mercado ele muda, né? Imobiliário, mas baseado na mudança do comportamento. Na mudança do comportamento, aqui, exatamente. Né? Não adianta eu querer lançar algo ou construir algo que o comportamento humano hoje não pede. Eu vou ter dificuldade de fazer esse negócio sair, né? Então tem muito a ver, conversa muito, né, o comportamento humano com o produto que você está colocando no mercado, porque se você tem que estar muito em sintonia, porque senão você faz um lançamento errado. E aí o negócio não flui, não dá certo, né? E as coisas não... E é uma reação em cadeia que começa lá do investidor que está pensando no empreendimento. Né? Porque assim, nós temos que pensar em como nós vamos solucionar as dores do mercado. Exatamente. Né? Como que a gente vai trazer solução para atender a expectativa do cliente. Então, quando o investidor se ajunta com um engenheiro, com um arquiteto para pensar na viabilidade do produto, isso tudo é trazido à tona. Onde nós vamos construir? Aí ali tem posto de gasolina perto, tem padaria perto, tem uma lavanderia perto, tem um centro comercial perto. Vale a pena investir numa área de serviço? Por quê? Porque tem uma lavanderia perto, então é muito mais prático para a pessoa juntar, ir lá na lavanderia, com 40 minutos ele resolveu a dor. Isso. E aí não tem aquele risco. Minha área de serviço não está funcionando. A máquina de lavar não cabe na área de serviço. Então hoje você diminui, né, o transtorno do cliente. Então você está resolvendo aquela dor. E tem um outro fator interessante, que às vezes a gente esquece de mencionar ou até de levantar a questão. Hoje as pessoas estão procurando espaços menores para morar, mas que tenham pelo menos 2 vagas de garagem. Então você imagina, desse empreendimento mesmo que a gente falou lá em Patinga, 90% dos apartamentos, dos estúdios, tinham 2 vagas de garagem. Então ele tinha 29 a 33 metros, a 31 metros quadrados, o apartamento em si, mas com 2 vagas de garagem.
Então, isso é relevante. Eu acredito também que com o passar dos anos, né, pelo menos a gente espera isso, né, a mobilidade urbana melhorar, que aí também seja uma tendência de a gente regredir isso. Para as pessoas deixarem de ter o veículo próprio, né? Hoje a gente tem aí, né, a uberização, né, tantas formas de pessoas aí que se transportam usando aí, né, os aplicativos. Por exemplo, as capitais, os grandes centros já estão mobilizando, eles chamam de motonetas, né? Aquelas scooters, né? Elétricas. Que você, com o aplicativo você ali destrava, vai até um determinado ponto, deixa lá, pagou aquela trecho que você percorreu e vai para trabalhar, vai para o escritório. Porque o transporte urbano bem funcionado, né? Às vezes você visita outros países, você vê isso como funciona, você vê pessoas, né, usando o metrô, usando o ônibus, usando os bondes, de terno e gravata, porque é a melhor forma de você se transportar. Você não precisa gastar energia para poder sair de casa com o carro, enfrentar um trânsito, ter depois onde ter que estacionar, né? Estacionar veículo, abastecer veículo, manutenção de veículo, uma série de coisas que o veículo traz e que se você tem um transporte urbano que funcione, isso também vai trazer para nós aí, eu acredito, num tempo para frente, eu acredito que no Brasil a gente vai desenvolver isso também. Aí nós vamos ter, além da questão, né, do tempo, né, ou do tamanho dos imóveis, você ter aí um tamanho menor de carro, né, de garagem, ou seja, residência. Agora você falou, um estúdio tão pequeno, mas são duas vagas de garagem. E talvez isso possa ser uma realidade futura também. Tudo isso trabalhando em torno, né, da necessidade e da praticidade. Né, a gente alinha, como você citou bem, Hugo, as pessoas daqui a um tempo, com o sistema de transporte urbano bem gerido, as pessoas elas pensam assim, olha, eu tirar o carro da garagem, nesse trânsito, eu corro risco de chegar atrasado. Já o transporte público, ele tem os horários, né? Então você consegue, dentro de uma métrica, colocar todos os seus horários naquilo e fazer com que a sua vida funcione. Você vai sair de casa, você não precisa mais, como você olha para países de primeiro mundo, você citou muito bem, as pessoas indo trabalhar, seja qual for a função, né, de atividade daquela pessoa, ela utiliza do transporte público. Por quê? Se você vai para um centro de uma grande cidade, que é muito movimentado, é um local comercial, onde a demanda de pessoas é muito grande, como que você estaciona? Qual o custo? Hoje, dentro de Valadares, 1 hora no estacionamento está quase R$10. Então, isso torna, né, essa prática muito cara. Agora, se você tem um transporte público eficiente, você se desloca para o lugar que você quer, você faz tudo aquilo que você precisa, com praticidade, com conforto e com segurança. Aí, consequentemente, isso vai fazer o imóvel baratear. Porque a área da garagem ela passa a deixar de ser minha e passa a ser um espaço comum do condomínio. Pode ser utilizada como espaço comum do condomínio. Isso pensando nas construções futuras, serão novas unidades. Porque se você também consegue fazer mais unidades, o custo geral de obra também vai diminuir. Por isso você consegue, né, a fração ideal de construída, né, dentro do empreendimento, você também vai ter essa possibilidade. Isso influencia em tudo, influencia no custo do condomínio, influencia, né, se o prédio é um prédio bem estabelecido, num local bom, o ticket médio daquele apartamento, ele vai ser bem valorizado e ele vai ter uma valorização com o tempo também. Então, tudo influencia, né? Quanto mais unidades você tem, menor é o custo da administração desse prédio, né? Menor é o custo por pessoa para iluminação, para áreas de bem comum. Então, tudo isso vai sendo modificado e vai sendo pensado à medida em que a população vai evoluindo e vai demandando esse tipo de ajuste. Show de bola. Gente, muito obrigado. Estamos chegando no fim aqui desse episódio, mas eu queria que vocês, né, quem está nos assistindo, às vezes, se quiser fazer um contato, tirar alguma dúvida, às vezes dentro do que nós estamos falando e quer fazer contato com vocês colocassem aqui como que faz para poder contactar, rede social, WhatsApp, sei lá. O que vocês querem compartilhar aí com o nosso público? Eu acho que a forma mais fácil de encontrar a gente é na Certa Imóveis, né? Nós estamos ali para servir aos nossos clientes, atender a demanda, né, do mercado. A Certa Imóveis é uma empresa aí que está há mais de 50 anos no mercado, né, tanto no setor de aluguel quanto no setor de vendas, com profissionais extremamente capacitados, né, para direcionar o nosso cliente para o melhor tipo de investimento, para realizar o sonho da casa própria. Então, quer falar com o Ricardo Carvalhais? Pode ir na Certa Imóveis, que a certeza, né, de encontrar vai encontrá-lo lá. Verdade. Eu concordo com o Ricardo. Acho que é o ponto de partida para a gente poder fazer bons negócios.
O nosso QG está lá à disposição para receber você e servir aquele café gourmet e ainda bater papo sobre bons negócios imobiliários. Gente, muito obrigado. Para você que está aqui com a gente até agora, muito obrigado também em participar com a gente. Nós estamos aqui com esse podcast com a intenção justamente de trazer, fomentar o nosso mercado, esclarecer às vezes dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui um comentário nesse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, siga o nosso canal e contamos com você. Até a próxima. Tchau!